cirurgião bariátrico, diretor técnico do Instituto Baiano de Obesidade, Dr. Daniel Proença. Boa noite, Dr. Daniel. Boa noite, Chico. Boa noite, James. Boa noite, Daniele. Boa noite, amigos da Metrópole. Doutor Daniel, começar a nossa conversa sabendo qual é o nível que o sujeito chega de obesidade para poder se indicar uma cirurgia bariátrica. Chico, muito interessante sua pergunta. Essa é uma pergunta recorrente no nosso consultório. Todos os pacientes, eles perguntam para a gente qual é o peso para fazer cirurgia bariátrica. Não existe um peso específico, né? Existe um IMC, que é o Índice de Massa Corporal, onde nós pegamos o peso, dividimos pela altura ao quadrado desse paciente e está indicado IMC a partir de 35, né? Associado a algumas doenças. Ou IMC maior que 40, nos casos de pacientes que não tenham doença associada nenhuma. Tá? Isso é para indicação de uma cirurgia bariátrica. Mas, claro que isso é analisado cada caso a caso. Doutor Daniel, muitos casos a gente vê relatos de pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, tiveram êxito no emagrecimento, mas desenvolveram o alcoolismo. Tem alguma relação direta ou isso faz parte da compulsão? Chico, nós passamos de um padrão onde existe a existência de uma compulsão alimentar desse doente e com a cirurgia bariátrica e uma certa restrição alimentar, esse paciente transfere essa compulsão para a bebida, para o álcool, para o sexo e assim por diante. Então, é fundamental no tratamento da obesidade, onde a cirurgia bariátrica associada a outros métodos, é uma ferramenta nesse tratamento da doença obesidade, né? Então, quando o paciente chega para mim e fala, não, eu depois da cirurgia bariátrica comecei a beber muito, né? Provavelmente não. Provavelmente você tinha uma compulsão alimentar e essa compulsão ela foi transferida para a bebida, para o álcool, assim por diante. Então, trate o fator causal, não abandone sua terapia. É fundamental um acompanhamento multidisciplinar, associado a nutricionista, psicólogo, endocrinologista, psiquiatra, se necessário, educador físico, fonoaudiólogo. Para você ter êxito, Chico, eu falo para todo paciente meu, né, que a gente, quando faz cirurgia bariátrica, a gente dá uma ferramenta muito potente, né, eu simulo com uma Ferrari. Mas se você tiver uma Ferrari e não fizer as revisões, não fizer as manutenções, não fizer todo o acompanhamento, não vai funcionar, né? Então, você que foi submetido à cirurgia bariátrica, que está ouvindo a gente, volte na sua equipe médica, volte no seu nutricionista, psicólogo, endócrino, toda essa equipe multidisciplinar. É muito importante isso para o êxito do seu tratamento. A gente está conversando com o Dr. Daniel Proença, ele é cirurgião bariátrico e diretor técnico do Instituto Baiano de Obesidade. Doutor Daniel, eu tenho visto, e eu estou até um pouquinho acima do peso, então quando eu reclamo, algum amigo ou outro vira e faz uma sugestão de que eu use um medicamento. Eu já vi muitas pessoas próximas usando medicamentos, eu não farei porque eu prefiro ficar gordinho, mas tem muita gente se aventurando sem prescrição médica de uso de medicamento para diabetes como forma de controle de apetite. O senhor tem acompanhado esse tipo de coisa? Quais são os riscos que isso pode trazer? Chico, veja só, nós temos no arsenal de tratamento da doença obesidade a associação de dieta, associação de atividade física, associação de medicações e associação de cirurgia bariátrica para controle da doença obesidade. Alguns medicamentos, como os análogos do GLP-1, no caso, a semaglutida, no caso, a liraglutida, entre outros, eles fazem uma dupla função, onde eles tratam o diabetes, auxiliam no controle glicêmico adequado, porém, eles também atuam em uma das causas da diabetes, da obesidade e diabetes, que é a obesidade. Então, quando eu trato a doença obesidade
em um paciente diabético com utilização dos análogos do GLP-1, no caso a semaglutida, que está sendo muito debatida atualmente, eu estou auxiliando nos dois pontos, tanto no ponto do controle glicêmico, quanto no ponto do controle da obesidade. Porém, torna-se necessário o entendimento que é indispensável um acompanhamento médico adequado para a prescrição dessas medicações, porque pode acontecer pancreatite, pode acontecer algumas reações adversas graves do advento de uso inadequado dessa medicação. E ele está aqui também, quer conversar aqui, que a gente está falando com o doutor Daniel Proença, cirurgião bariátrico. Doutor Daniel, tem uma paciente sua aqui, a Aline Lisboa, dizendo que é o melhor cirurgião de todos, o máximo respeito. Vai lá, Daniel. Olá, doutor Daniel, boa noite. Pouco tempo atrás surgiu, fizemos aqui até reportagem sobre o chamado melzinho do amor. Aí, no caso, para turbinar a prática sexual e com a propaganda de que era 100% natural. Como o Chico falou, tem muitos no mercado. Nesse caso, ele falou especificamente de remédios, mas há de sobra propagandas de remédios milagrosos 100% naturais. O senhor tem conhecimento de alguma fórmula dessas que realmente faça sentido? Na literatura, Daniele, veja só, não existe associação de certas medicações, né, que não são regulamentadas pela Anvisa, pelo FDA, né, que colocam orientação para tratamento on-label da obesidade. Um tratamento on-label é quando aquela droga em específica trata uma doença específica, e isso é regulamentado. Existe a associação de medicações off-label, né, que são drogas, por exemplo, a semaglutida, que ela trata a diabetes, mas em caráter off-label, ou ela pode tratar a obesidade, né? Essas medicações que são colocadas de formas aleatórias não trazem resultado. O tratamento da doença obesidade, ele vem de um trabalho de múltiplos pilares, onde eu tenho que ter o pilar atividade física, o pilar dieta, o pilar medicação, o pilar da cirurgia bariátrica, para assim a gente ter um controle adequado. Nesse momento de pandemia, doutor, como é que está o quadro de pessoas que têm procurado o senhor e, no geral, os profissionais cirurgiões bariátricos para conseguir controlar a obesidade, visto que também figura um grupo de risco, né? Pessoas com obesidade. Como é que tem funcionado? As pessoas deixaram de buscar tratamento por causa da pandemia? Por conta da pandemia, sim, houve uma redução na procura, né, do atendimento para o tratamento da doença obesidade durante o período da pandemia, pois nesse momento atual, onde nós estamos com um perfil pandêmico mais controlado, o paciente se sentiu seguro em retornar ao consultório. E com esse momento, e associado ao aumento da incidência da doença obesidade durante a pandemia, a gente está tendo uma procura maior sim, tá? Óbvio, o paciente vem procurar às vezes cirurgia bariátrica, mas aí a gente tem que ver qual o caminho que a gente vai utilizar para tratar a doença obesidade desse paciente. Um dado importante, Daniele, para a gente colocar para os nossos ouvintes, é que a obesidade, ela é o segundo maior fator de risco para óbito em pacientes que contraem Covid, né? Então, durante a pandemia, ficou evidente que obesidade é uma doença crônica que não tem cura, tem controle. Um outro fator assim da pandemia, doutor Daniel, foi a crescente de profissionais, de influenciadores digitais, que também são profissionais de áreas específicas, mas que acabam lidando ali com o assunto em um curto espaço de tempo, né, de uma forma mais rasa, superficial, talvez. Como é que a comunidade médica lida com isso? Tem sido um problema para vocês essa questão? Os influenciadores digitais, eles são amigos, aliados, no que tange colocar a doença de forma ampla, né, e seus múltiplos tratamentos, né.
no quesito técnico, é importante que quem esteja ouvindo a gente vá seguir as orientações, siga as orientações de profissionais, posto que o tratamento, ele é como um hipertenso, como um diabético, eu vou ter que tratar todos os dias de forma adequada, com a ferramenta adequada, seja a associação da cirurgia bariátrica, seja a associação de medicação, seja a associação do treinamento físico mais intenso, né? Então, essa análise superficial, essa análise momentânea, a gente não vai alcançar um objetivo que se sustente a longo prazo. Inclusive, eu mando um grande abraço para a Aline, que participou, ela é minha paciente, teve um resultado maravilhoso. Doutor Daniel, o senhor tem dados de obesidade infantil? Como é que ficou nesse período o quadro das crianças nesse sentido? Obesidade infantil é um dado alarmante, né? Hoje, a incidência de obesidade entre as crianças é algo crescente, né? E eu coloco para todos os pacientes meus que vêm no consultório, todas as pessoas, porque uma recorrência são a presença de adolescentes entre 9 a 15 anos, com um grau de obesidade mórbida, onde os pais ficam extremamente preocupados e procuram uma orientação para tratar a doença do seu filho, né? Durante a pandemia, nós tivemos um agravo na incidência, um aumento na incidência da doença obesidade, tanto em adultos quanto crianças. O único país do mundo que no último ano parou de tornar crescente a doença obesidade foi os Estados Unidos. O Brasil ainda está numa curva crescente, e o grande dado preocupante disso é que uma criança obesa muito provavelmente se tornará um adulto obeso. Então, quando nossas crianças estão obesas, nós teremos uma incidência maior de adultos obesos. Dielson Amorim, doutor Daniel, está aqui perguntando: boa noite, sou bariátrico há 7 anos e hoje eu percebo que o meu estômago esvazia muito rápido e com isso eu consigo comer quantidades maiores. Tem tratamento? Minha cirurgia foi FOB Capella, existe isso? Existe. Desculpe que eu não conheço esses termos, achei que podia ter algum engano, mas então. Dielson Amorim. FOB Capella, Chico, é importante até para nosso conhecimento. FOB Capella foi quem desenvolveu a cirurgia, né? Bariátrica, há aproximadamente 60 anos. Né? Foi o nome do desenvolvedor da técnica, vivo até hoje. Eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Então, uma cirurgia que a gente já faz aí com tranquilidade há mais de 60 anos. Né? Sobre o nosso ouvinte, que foi submetido à cirurgia há 7 anos, a cirurgia bariátrica ela não é uma cura para a doença da obesidade, ela é uma ferramenta que vai ajudar no controle, né? Então, é muito importante que esse doente retorne para seu médico para que seja feita uma avaliação individualizada e analisar o porquê é que ele está excedendo sua necessidade, né? Será que sua cirurgia está tudo bem? Será que é um perfil comportamental? Será que é uma questão de ajuste de dieta? Então, é uma série de pontos que a gente tem que analisar caso a caso. Aproveitando que a gente falou de redes sociais, doutor Daniel, há um movimento muito grande nos últimos anos sobre amor ao corpo gordo, principalmente das mulheres num movimento super válido de autoestima. Mas o senhor acha que houve também uma banalização, uma fuga talvez do diagnóstico de obesidade? Há dados de subnotificações? Sim, muita subnotificação. Até pelo nosso censo, né? O IBGE, ele não conseguiu fazer a sua pesquisa de forma ampla, né, devido à pandemia. Então, nós tivemos uma subnotificação de todas as doenças, não só a obesidade, né? Então, quando a gente vê esse dado de obesidade, ele é a ponta de um iceberg, né? A gente vê algo pontual, mas se a gente analisar o número de pessoas obesas
no dia a dia, a gente vê que é muito maior, né? Doutor E com Daniel, relação ao corpo obeso, é respeitado todos os tipos de corpos. Obesidade, ela não é questão de peso, é uma questão de saúde, né? Nós temos que respeitar como cada pessoa, cada indivíduo se avalia. Esse respeito ele é mútuo entre a comunidade médica, entre as redes sociais, entre suas diversas apologias. Porém, torna-se necessário que obesidade ela é causadora de uma série de doenças associadas. Então, se você está obeso, é importante que você faça um rastreio adequado da sua saúde, porque tratar a obesidade é mais do que estética. Tratar a obesidade é tratar saúde. é isso, a gente conversou aí. Muito obrigado, Daniel Proença, doutor cirurgião bariátrico e diretor técnico do Instituto Baiano de Obesidade. Chico, obrigado pela oportunidade, obrigado a toda a bancada. Uma boa noite para vocês, um ótimo final de noite. Abraço a todos os nossos ouvintes e sempre que precisar, estamos à disposição, viu, Chico? Obrigado, doutor Daniel.